Hoje vou estar conversando com o José de Abreu. Já o bicho, peraí, não tem condições, não. Jacho! Bicho. Inge. Hoje vou estar conversando com os meus dois amigos. De um lado, Abreu Júnior, ele que já foi diretor da SIG, ex-secretário municipal da Fazenda. Nos últimos anos vem trabalhando no setor imobiliário, porém já gerenciou e foi diretor de várias empresas no ramo privado. Então tem uma boa experiência no setor privado e público. Então, ninguém melhor que ele para que a gente esteja conversando hoje sobre a diferença entre a gestão pública e privada. E aqui do meu lado esquerdo, meu amigo e que vocês já conhecem, Bruno Rafael, também meu sócio, e que a gente vai estar debatendo sobre esse assunto, que foi uma sugestão do próprio. Acompanha aí, porque vai ser um papo de empreendedor. Simbora. Abreu, boa noite, seja bem-vindo. Rafael já é de casa. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rodrigo. É sempre uma alegria e um prazer estar com vocês, principalmente para vir falar de um tema que me agrada muito, que é a diferença da gestão privada e a gestão pública. Eu tive a imensa honra de trabalhar em algumas empresas, inclusive uma empresa que era atrelada a uma multinacional, que era a Yamaha, foi onde eu recebi realmente a maior carga de conhecimento por conta da preocupação do atendimento, de transformar o atendimento da venda em uma coisa fantástica. Eu passei 7 anos na Motovia, que hoje é uma das maiores representantes da Yamaha no estado de Pernambuco, e você trabalhar numa empresa que te dá as condições de você ganhar essa gama de conhecimento atrelado a uma multinacional que também faz um investimento muito grande, isso é uma coisa ímpar. E poder ter levado parte desse conhecimento para dentro da gestão pública, onde eu exerci como secretário executivo da Fazenda e logo após também como secretário da Fazenda, ter transformado as pessoas em multiplicadores disso para dar um melhor atendimento dentro do setor público e às pessoas de nossa cidade, e isso não tem preço. Com certeza, é uma experiência bem grande, né? Enquanto tu estava à frente da SIG, eu acho que foi um dos maiores. Tinha a parte também do curso pré-vestibular, né? Acho que era um dos maiores cursos pré-vestibulares que a gente tinha aqui em toda a região, né? Isso. Dentro da SIG, eu assumi o curso pré-vestibular, que nós transformamos no pré-SIG. Nós chegamos a ter 3 salas aqui em Garanhuns, chegamos a ter 1.000 alunos inscritos, 1.200 durante o ano. Atendíamos todas as cidades circunvizinhas de Garanhuns. Fizemos e lançamos vários professores, jovens professores, que hoje se revelaram e estão aí, não só na UPE, como na Rural, e deram seguimento aos próprios cursinhos pré-vestibulares aqui, quando nós encerramos o pré-SIG. O pré-SIG ele foi um divisor de águas, principalmente por ter se tornado o maior curso pré-vestibular de Garanhuns e região, onde nós atendíamos todas as cidades circunvizinhas de Garanhuns. Chegamos a ter inscritos quase 1.000 alunos. Nós tínhamos 3 turmas, essas turmas funcionavam tarde e noite. Conseguimos lançar, naquele período, vários professores, jovens professores, que hoje estão se destacando nos colégios de Garanhuns e nas próprias faculdades. Nós fomos os primeiros a trazer as aulas, as videoaulas, através de um portal que nós fizemos uma parceria em Recife chamada Arquimedes, que era um portal, inclusive, que tinha uma parceria muito grande com a UPE. E dentro desse portal, o aluno ele tinha acesso tanto às aulas como todo o material do curso pré-vestibular. Isso numa época onde se usava muito pouco a internet. Uhum. Então, dentro dessa situação de usar sistemas, foi junto com a experiência também que foi na mesma época, tanto a Yamaha como o pré-SIG eu administrava nesse mesmo período, e
dentro da Yamaha, o conhecimento dos sistemas que nos davam suporte de atendimento ao cliente. Para você ter ideia, a loja da Yamaha de Garanhuns, ela foi escolhida nesse período entre as 10 lojas com melhor atendimento do Brasil. Isso é muito gratificante. A Yamaha, nesse ano, ela trouxe uma empresa dos Estados Unidos, que é quem dava suporte à Disney. A Disney, ela tem, dentro do seu conceito, a de você vivenciar um sonho, né? Uhum. E a Yamaha queria que cada pessoa, independente da motocicleta que ele comprasse, poderia ser uma 125, a motocicleta mais cara da linha, que é a R1 acima de 1.000 cilindradas, que o sonho fosse o mesmo. Mas isso, esse encantamento com a marca, com o que o cliente estava comprando, ele parte, né? A experiência parte de como ele vai ser recebido dentro da sua loja. Um ponto fundamental nesse tema nosso, quando tu fala aí da Yamaha, da experiência do cliente, a importância que uma empresa privada ela dá para aquela experiência que o cliente está tendo ao utilizar seu serviço, ao comprar seu produto. Acho que é um grande ponto que contrapõe o público. Porque o público, tipo, você está pagando, mas geralmente você tem o pior atendimento, você tem a pior experiência. Por isso que, tipo, a gente é forçado a ter um plano de saúde, a procurar hospitais particulares, com médicos particulares, porque a visão pública acaba que não sendo, parece que é um favor que você está solicitando ali, né? E já se torna automático essa visão. A partir do momento que você fala de algum órgão público, você já tem no seu subconsciente a má impressão, que você vai ser maltratado, que não vai ser legal, que não vai ser um bom atendimento. Então, eu acredito que isso atrapalha até quando você quer fazer uma mudança, por conta que é muito difícil quando o cliente já chega e a gente, quando vai precisar de serviço público, se torna um cliente. Quando o cliente já chega preso, já chega amarrado, já chega receoso, né? Tem uma palavra que a gente escuta muito, principalmente quando está na administração pública, que é desburocratizar, para as coisas poderem andar, certo? E isso, se você não colocar, não só dentro daquele pessoal que vai estar num cargo, seja ele de confiança, mas num cargo de liderança, para que ele se torne um multiplicador e para que ele traga aquelas pessoas, porque o que a gente tem que entender primeiro é o seguinte: na administração pública, você tem uma gama de pessoas que estão desmotivadas, que o único reconhecimento, muitas vezes, que eles recebem é um aumento de salário depois de uma grande briga, mas que estão há anos sem receber um treinamento, sem receber um investimento para que eles possam acompanhar as mudanças. Então, a gente tem hoje vários órgãos com pessoas que já passaram da determinada idade de se aposentar, mas que permanecem lá, porque não foi feito concurso, ou por algum motivo. Ou outros que essa turma nova que fez o concurso, que entrou, é podada pelos antigos que ainda continuam lá. Uhum. Então, isso é um sentimento que eu presenciei, eu vi, e muitas vezes foi necessário, com muita tristeza, ter que fazer as trocas para que as coisas pudessem acontecer. Um exemplo simples. No período que nós tivemos na Secretaria da Fazenda, e uma das coisas que a gente sentia muito era, por exemplo, você fazia todo órgão público, você faz uma solicitação através de um ofício de alguma coisa. E esses ofícios eles se perdiam no meio do caminho. Eram destinados, muitas vezes, a uma secretaria, mas era dada entrada pela entidade que seria, no caso, a prefeitura. Então, não chegava ao seu destino final. Para isso, nós trouxemos uma coisa chamada protocolo eletrônico. Esse protocolo era dando entrada, você poderia dar entrada tanto na secretaria ou no órgão que você estivesse precisando dessa informação, como também dentro da própria prefeitura. Ele é todo digitalizado e enviado para o órgão de destino. E o próprio sistema ele começa a cobrar a resposta. E começa a mandar para o administrador do sistema os alarmes de quando os prazos são vencidos. Então, isso foi uma das coisas importantes. Agradeço muito até essa nova administração que viu a necessidade de dar continuidade a isso.
porque isso faz com que a documentação não se perca, isso faz com que se cobre a resposta, porque seja você uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a informação ela tem que vir na mesma rapidez da sua necessidade. Então, não tem por que você estar protelando ou, muitas vezes, atrapalhando uma coisa que é uma assinatura, que é uma informação, como é que poderia ser feito. O órgão público, ele não que ele tenha que ser igual ao privado, mas ele tem que andar. Ele não pode ficar travado nas amarras que se a gente tem, que são de vários anos. Hoje eu vejo que, assim, graças a Deus, estamos caminhando numa boa linha. Eu vejo que com a renovação até de pessoal que está ocorrendo, estão dando mais respeito, uma atenção maior. Falou isso que eu até vivenciei agora há pouco. Meu pai teve a necessidade de passar por alguns procedimentos e o atendimento foi muito bom, mesmo na rede pública, que foi onde foi feito o procedimento, foi muito bom. Eu acredito que estamos andando numa linha certa, conseguindo agora a gente trabalhar e conseguir essas reformas administrativas, reforma política, vai ser um grande avanço, vai ser muito bom. Eu acredito que uma boa parte disso a gente deve também ao digital, né? Mas o digital, quando você ele passa para o digital, é muito importante. Até a reclamação, porque, por exemplo, vamos lá, 15 anos atrás, para você ter um acesso a alguém do governador, para você fazer uma reclamação, era impossível, você não ia ser ouvido. Hoje em dia, você tem sua rede social, você vai lá, você posta, voz, né? Você marca, então você tem voz. E se outras pessoas concordam com você sobre isso, elas vão lá, vão dar uma força, vão falar também, vão bater em cima. Então, eu acho que o digital muda, inclusive isso, a cobrança muda. Por exemplo, quando tu fala dos ofícios, muda também em relação a esse processo dos ofícios, ver quanto agilizou e quanto ajudou. Essa questão que tu fala, assim, Rafael, também tem a ver com digital, porque encontra a necessidade, já consegue jogar, já consegue agilizar. Então, poxa, o digital tem muito a ver. Agora, também cabe ao órgão querer que o digital entre, né? Veja só, todo digital ele só funciona se ele for alimentado. Nesse caso aí de Rafael, por experiência também, nessa época também nós colocamos um processo que é dentro, foi dentro dessa situação do protocolo eletrônico, que ele faz a união da assistência social com saúde, com agricultura. Quer dizer, ela envolve várias secretarias. Por quê? A partir do momento que você precisa utilizar um serviço do ente público, no caso, vamos dizer, da área de saúde, na hora que digitar o CPF do teu pai ou o NIS, com a identidade dele, vai aparecer a vida dele dentro do município. Porque antigamente não tem. Você tem que comprovar você tem que trazer a identidade, mas tem que trazer um comprovante para mostrar que você mora na cidade. Não. A partir do momento que ele está cadastrado, você sabe. Até um exemplo. O homem da zona rural, que esse por muito tempo ele foi esquecido. O homem da zona rural, se ele vinha hoje para a cidade, dentro desse sistema, ele consegue dizer se ele estava recebendo um caminhão-pipa, se ele precisou utilizar o sistema de saúde, se ele tem uma Bolsa Família. Quer dizer, ele está tudo condensado nisso aí. Para vocês terem ideia, um exemplo. Imaginem a quantidade de documento que transita dentro de uma prefeitura do tamanho de Garanhuns. Isso é um mundo, é enorme. E por várias vezes, imagine o gestor que hoje está e que não vai, vamos dizer, daqui a 4 anos ou 8 anos, mudou. Se ele precisar de um documento, antigamente isso era colocado dentro de um depósito. E tinha dois ou três pessoas dentro de todo o município, que é quem conheciam onde estavam alocados aquelas partes de tal ano, de tal secretaria, de tal situação. Nós levamos também, nessa época, a digitalização de documentos, para que se evitasse isso. Então, os órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, Controladoria, Tribunal de Contas do Estado, a própria promotoria, precisou de um documento, você entra no sistema, vai digitalizar
a documentação que ela quer dentro daquela secretaria e vai levar todo o processo impresso. Todo o processo vai impresso, para se acabar com aquela demora que se tinha, que era solicitado e você pedia prazo em cima de prazo, porque não se conseguia achar, não se sabia para onde tinham sido levados. Então, essa agilidade ela não pode ficar só na parte de atendimento ao público, não. Ela tem que estar em todos os processos que envolvem o enter público. Isso é muito importante. Agora, concordo com você, quando você fala da necessidade de que todos estejam envolvidos e que os sistemas eles só funcionam se eles forem alimentados. Eles sendo alimentados diariamente, você tem tudo isso, essa gama de informação na mão. Eu achei importante trazer Abreu para essa conversa com a gente, porque a gente pensou em alguns nomes, até esse tema foi proposto por Rafael, eu pensei em alguns nomes, mas a gente queria alguém apolítico. Então, alguém que não viesse para cá com uma bandeira política. Inclusive, a gente recebeu propostas de outras pessoas, nomes muito bons, nomes incríveis, que pretendo conversar com eles mais à frente, mas eu quero deixar esse papo de empreendedor sem um viés político. Então, até porque o que a gente quer falar aqui não é algo político. Então, se a gente for comparar, por exemplo, eu defendo muito o intraempreendedorismo, que é você empreender no negócio que você está. Então, quando eu falo isso, eu acredito que se dentro de órgãos públicos, dentro da gestão pública, tivessem pessoas querendo fazer um intraempreendedorismo, seria diferente. Porque, por exemplo, aqui dentro da R2, hoje nossa ideia é ter um produto para cada público. Já na gestão pública, não, é um produto só para todos os públicos. E isso aí eu entendo que deve ser assim, porque não deve ter a diferenciação, mas se torna um pouco complexo. Acaba que, com isso, eu defendo muito a privatização de vários órgãos. Não sei a opinião de vocês, mas eu defendo muito a privatização. Por exemplo, foi aprovada, na Câmara Federal agora o dos Correios. Teve o da Eletrobras, que está por um projeto de lei. Mas eu defendo muito isso daí. Principalmente agora, que a gente está com um governo federal que está com um déficit gigante financeiro, depois dessa pandemia, e aí seria uma injeção de dinheiro a mais. E segundo ponto, porque eu acho que a administração mudaria completamente. A administração feita de uma forma privada mudaria completamente, porque a visão do privado, querendo ou não, é o lucro. Então, tiraria muito dos cabides de emprego que é colocado lá dentro através do setor público. Então, muitos empregos que são por favores e acaba sobrecarregando uma empresa sem necessidade. Aí você diz, Rodrigo, mas vai gerar desemprego. Eu acredito que não. Eu acredito, pelo contrário, a partir do momento que você visa lucro, você visa crescimento. A partir do que você está visando crescimento, você vai ter mais contratações. A máquina, se você está produzindo dinheiro, você está pagando impostos, então privatizou, passa a pagar imposto, então o governo continua recebendo só o lucro, só a parte linda do negócio. Eu concordo com você nisso aí, inclusive, digo até mais. Se vocês entrarem dentro do sistema do governo federal e vocês olharem a fundo o prejuízo, o governo federal ou ele é majoritário ou ele é dono de empresas que vocês não têm nem ideia. A gente fala de Correios, a gente fala... São vários. E elas geram um déficit para o Tesouro anual da ordem de bilhões. Então, nós estamos falando que cada vez que esse déficit aumenta e que tem que aumentar a carga tributária, somos nós que estamos pagando para que isso continue. Muitas vezes as pessoas entendem como isso fosse uma quebra de você acabar com a estabilidade. Mas as pessoas têm que entender que a estabilidade foi uma coisa do passado. Não existe. Não tem mais.
O que tem hoje é a qualidade do serviço, da prestação do serviço e de você acompanhar o que o mundo mudou. Vamos lá. Estados Unidos. O correio é do governo? Não é. FedEx. Não é. São várias Funciona. empresas, hein? Foi A investido. pessoa fala, vai perder emprego. Como é que perde emprego? Não Se perde. deixa de ter um correio para ter 5, 6 5, empresas 6 empresas. gigantes que vão atender. Gigantes. Na realidade, eu acredito que o governo deveria cuidar de saúde, educação, segurança pública e coisas básicas. Básicas não tem nenhuma empresa. Não E tem já pra é que ter muito para a empresa. máquina, viu? Já é muito, Já é muito para a máquina. muito. Quando a gente fala em segurança pública, em educação e em saúde, Já tem muito serviço já para é isso. muito para a máquina. Tá bom, já. Fora isso, você ainda tem outras coisas que o governo tem que manter, como cultura, Assistência social. como assistência social, como N outros setores, turismo. E eu comparo muito isso. A gente hoje vê políticos administrando cidades, políticos administrando estados, políticos administrando o país, mas o que eu acho que é mais importante é você ter um gestor, alguém que entenda realmente, saiba gerir um negócio, pô. Porque não é só você estar lá e estar como um líder e estar só com a cara bonita. Eu sou prefeito, eu sou governador, Tem muito, eu né? sou presidente, que tem muitos. Não, pô, você tem que estar lá como um gestor. Porque eu vejo, por exemplo, cultura, saúde, educação, como cada um como dentro de um setor dentro da minha empresa aqui. Como eu tenho o setor administrativo, como eu tenho fotoproduto, como eu tenho a parte de execução de eventos. Então, cada setor é um. Mas isso é a maior realidade que você está falando. Inclusive é o seguinte, as pessoas têm que entenderem que o órgão, a entidade pública, ela só vai poder executar se ela tiver receita. E essa receita, ela tem que partilhar em cima do que você disse, em cada departamento dessa empresa. A empresa está aqui, que é a entidade pública, e aqui embaixo tem a parte de educação, de saúde. Então, ela não pode gastar aquilo que ela não arrecada. Por isso que nós vemos, quando termina alguns governos, não, ficou isso, ficou o resto está pagado. Por conta dessa parte de execução orçamentária. Entendeu? Como a gente está vendo agora no nosso país, com um orçamento monstruoso, que vai ter que cortar, mas de onde corta, de onde tira, para onde vai. E no final das contas, quem paga esse preço somos nós. E a troca constante de poder que complica muito. Já pensou, tipo, dentro da nossa empresa, a cada 4 anos fosse uma pessoa nova gerindo a empresa, que bagunça seria? Você pega uma multinacional que, tipo, nos últimos 10 anos trocou 1 ou 2 vezes de gestor, de CEO, e você pega uma Petrobras que nos últimos 10 anos deve ter passado uns 30 por lá. E vale a pena ressaltar que as principais empresas do mundo estão com seu CEO aí há 20 anos, há 25, seus CEOs sempre passam essa média de tempo. E eu vou falar, eu vou ser mais incisivo. Imagine essas empresas que estavam com projetos em andamento e quando há uma mudança dessa, eles terem que começar tudo de novo. O prejuízo Pois é. para isso. Para onde vai? Eu vi o TTT todinho que teve quando foi solicitado pelo governo federal uma análise para uma privatização do SUS, que foi dito como privatização do SUS. E aí, o que me deixa mais injuriado é porque muita gente não pesquisa. Eu juro a vocês, eu não estou falando por viés político. Eu estou falando por realmente gostar de pesquisar a parte política também. Então, aí, foi quando você vai a fundo, você vê que a ideia era muito boa. Você tem aí obras e obras de hospitais que não estão prontos. E que, tipo, já foi gasto, se não me engano, era 71 bilhões de reais nessas obras e não foi finalizado. Então, em todas as obras que tem, sem finalizar. Então, qual era a ideia? Entregar cada obra, meio que seria um leilão, para cada obra ser privatizada para uma empresa tomar conta daquele hospital e ele teria o viés público e administrado de uma forma privada. Então, o governo iria passar a verba para a parte privada. A ideia da privatização era isso, nada mais que isso. E foi a maior revolta que existiu. Isso não é um projeto, não existe um projeto disso.
Isso foi uma análise para ver se era viável. Viável. Um estudo. E teve toda essa zoada. Isso mexe com muita gente poderosa, né? Exato, pô. Tirar muita mamata, a partir do momento que vai tirar a mamata, mexeu, começa a complicar. Eu vejo, às vezes, por exemplo, uma coisa que não deveria acontecer. Não deveria acontecer, que eu fico abismado. Você pega o mesmo médico, está atendendo um público, ele passa 10 minutos em uma consulta. E esse médico vai para o particular, ele passa 1 hora em uma consulta. Eu digo isso porque a gente tem amigos médicos e a gente sabe da realidade. É da mesma forma, não é? Não é. Mas por quê? Porque o público está garantido, pô, ele não tem como perder. Então, isso também é um ponto que pesa. Aí a gente vê, por exemplo, eu observo e admiro muito aqui em Garanhuns o Hospital Infantil. É um hospital, não é privado, é filantrópico, mas tem uma administração de uma forma privada. Então, quem está ali dentro pode ser demitido a qualquer hora. E aproveito para parabenizar as pessoas que administram lá, até porque meu pai também faz parte da administração. Aproveito para parabenizar, porque já fui para lá como paciente e fui muito bem atendido. É um atendimento ímpar, organização, tudo funciona. Então, é diferente de um público. Então, a filantropia nada mais é do que o que queriam fazer com os hospitais do SUS. Era pegar esse hospital e colocar alguém de uma forma privada para fazer esse repasse do dinheiro. É o que acontece com o hospital infantil. Ele recebe repasses pelos serviços prestados ao Estado e ao município. Você veja como são as coisas. Você falando disso, e imagine as áreas nesse país enorme como é o Brasil, e que ainda vai fazer, acho que 3 anos, eu estive em Manaus. E tem um passeio que a gente faz, inclusive dorme no meio do rio, que você sobe o Rio Negro e vai conhecer aquelas comunidades que moram ribeirinhas, que não tem assistência médica. Se necessitarem ou alguém adoecer, tem que sair de noite em cima de um barco de madeira com um motor e desbravar durante a noite 3, 4 horas de rio para ser atendido. Então, aonde se concebe isso, o poder público não dá essa garantia a eles que são tão brasileiros como nós. Educação tem aquelas pessoas que são da comunidade, que se formaram e estão lá, vivendo, e se disponibilizaram de ir para lá trabalhar, de ir para lá dar educação a quem não teve condições de vir para uma cidade mais próxima para estudar. Então, quantos locais como esse nós ainda temos por esse Brasil, onde a entidade pública ele não consegue chegar? E hoje, e muitas vezes, nós estamos discutindo esse apego, esse apego a não sair do público, ele não ser privatizado. Correio funciona, mas pessimamente. Só precisa de uma greve para a gente ficar sem receber correspondência, sem receber postal, sem receber nada. Escravizado. Já se melhorou muito. Por quê? Porque o grande volume que tinha, as grandes empresas brasileiras, elas cansaram. Então, elas criaram a sua própria forma de entrega. Então, nós hoje estamos vendo a logística de empresas, de grandes empresas nacionais, dando no show. Onde ela, com 2 dias, está entregando para adulto. E o nosso correio, Caro. 7, 8, 10, e caríssimo. Você pega hoje a Amazon, uma empresa americana, veio para o Brasil e implementou sua forma de, forma de entrega. A Magazine Luiza hoje tem sua forma de entrega, independente de correio. Netshoes, ela criou uma parceria com o correio, era o principal cliente do correio no Brasil, mas era a maior vendedora da América, e criou sua forma própria porque não funcionou com a parceria que tinha com o correio. Então, o correio perdeu o principal cliente que ele teve na história, que foi a Netshoes. Aí você tem outros... O Mercado Pago está fazendo investimento... Mercado Pago gigante. 10 bilhões
de Mercado reais Livre. para fazer toda a sua logística O dentro do Mercado Brasil, o Mercado Livre, dentro do Brasil e para mais 3 países, que é a Argentina e mais 2 países que eles vão fazer, mas com a base no Brasil. Pessoal, se você está gostando da conversa até aqui, aproveita, curte, ativa o sininho. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí e deixa teu comentário do que você está achando. Valeu, acompanha aí que tá muito legal o papo. Então a gente vê hoje no Brasil várias empresas investindo nessa parte por ausência de uma que foi criada pelo governo, de um estatal, que é os Correios. A gente, como empresa aqui na R2, Rafael sabe muito bem, a gente não pede nada pelos Correios. Então, por exemplo, eu faço de tudo para ir para a transportadora. Por quê? É mais rápido e mais barato. Então, poxa, alguma coisa tá errada, velho. Se o negócio que tem o governo para bancando, Só dá prejuízo. só dá prejuízo. E é mais caro que os outros privados. E o serviço não presta. E o serviço, poxa, tá na cara Tem alguma coisa errada. que tem um negócio errado aí, pô. Vocês vejam, outra área também, eu tenho acompanhado bastante, é uma área que está cada vez se consolidando mais em players que estão assumindo as pequenas empresas e tornando players nacionais, são as empresas de plano de saúde. Antigamente, o plano de saúde, ele credenciava o hospital, ele credenciava o médico. Agora não, eles estão comprando os hospitais. Nós temos a Redditor hoje, que a cada maneira de falar, mas a cada 30 dias está comprando ou está comprando um plano de saúde ou está comprando uma rede de hospitais. Ela hoje mesmo ela comprou a rede de hospital. Santa Catarina, não foi? Não, em Belo Horizonte. Na região central de Belo Horizonte, uma rede focada em alta complexidade e batendo de frente com Rap Vida, que são as outras que estão comprando tudo. Então, nós hoje estamos vendo uma segmentação nesse mercado, justamente por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão precisando de utilizar um plano de saúde, já que a saúde pública ela não está conseguindo. Então, cada vez mais, os planos de saúde, as pessoas estão se sacrificando para ter a segurança de um atendimento. Isso é um ponto bem crítico. Né? Você paga para ter um público, mas você tem que pagar para ter o privado. Exatamente. Isso a gente fala de saúde. Eu pago para ter uma segurança pública, mas eu tenho que ter cerca elétrica, câmera e tenho que ter uma segurança privada. E não tenho a responsabilidade. Porque, por exemplo, se eu pago um seguro do meu carro e é roubado o meu carro, eu tenho o carro de volta. Mas aí eu pago IPVA, eu pago todo os meus impostos dos meus carros são roubados e eu não sou ressarcido. Então, é uma série de fatores, e eu tenho isso, Abreu, para ter uma ideia, eu já tive um carro roubado, estava 15 dias fora de seguro, uma caminhonete. E aí, para ter uma ideia, eu não consegui nem o ressarcimento do IPVA do ano, porque tipo, eu fui roubado e tinha acabado de pagar IPVA do carro. Então, até para esse ressarcimento era complexo. E, tipo, o meu carro foi roubado. Entendeu? Então, é uma série de fatores que eu acho que com uma privatização muda muito. Você vê hoje, você paga todas as taxas que pagar o Detran, mas as coisas no Detran só andam se tiver um despachante. Nada contra meus amigos despachantes que estão trabalhando e trabalham muito bem. Mas era melhor ele estar como funcionário do Detran, porque ele está fazendo o trabalho de outra pessoa. Não, Se a pessoa que está lá dentro não faz, é porque tem alguma coisa errada. É um absurdo. Tipo, você vê um órgão público, ele precisa cadastrar uma pessoa que é cadastrado dentro da entidade pública para facilitar para algumas pessoas que estão dispostas a pagar. Isso aí eu nunca entendi essa questão. Como é que você cadastra, efetivamente tem uma sala para aquela pessoa? Se você não utilizar, você não consegue resolver a situação. E quem paga, por exemplo, se eu pago um despachante, minhas coisas saem mais rápido. Então, quer dizer, é um serviço público, mas para quem pode pagar, ele é mais eficiente. Para quem não pode ser atrasado, porque quem tem dinheiro passa na frente. Mas assim, voltando para nossa linha de pensamento, a gente não está aqui só para reclamar, nem só para julgar.
O principal é a gente falar essa diferença entre uma gestão pública e privada. Querendo ou não, a gente parte para essa questão das privatizações, porque tem tudo a ver com a gestão privada, mas elogio também entre partes, não o Estado, não o município, e não só o Brasil, mas as gestões em si que buscam, a gente tem muitos gestores em alguns âmbitos que buscam realmente oferecer um produto melhor, oferecer um serviço melhor para o público. A gente ainda tem pessoas muito boas que estão querendo buscar isso. E agilizar os processos. E agilizar os processos. E isso é fundamental dentro de um enter público. Você diminuir a burocracia, a solicitação. Hoje é tudo, como a gente estava falando aqui no início da conversa, hoje é tudo digital. Então, tem determinadas coisas que são pedidas que são absurdas. Você vê como é. O governo federal ele disse que, durante a pandemia, a habilitação vencida ela tinha validade de 1 ano para frente. Certo? Por quê? Porque era um período de pandemia, não tinha necessidade, ninguém está procurando, tinha validade. Mas vários órgãos da administração pública federal não aceitam a carteira de habilitação vencida. E não é para você dirigir, é para você apenas comprovar um documento. Comprovar uma documentação, comprovar um documento. Então, são essas coisas que acontecem, porque simplesmente o cara que recebeu o e-mail dando aquela informação não recebeu e não passou. Eu volto para aquela história toda de novo, de que há necessidade, dentro dos órgãos públicos, de fazer um trabalho, primeiro, de conscientização com os seus gestores, para que eles se tornem multiplicadores e que eles transmitam isso dentro de cada departamento, onde ele é a liderança, para que aquelas pessoas vistam a camisa e realmente façam a diferença. Enquanto cada um não fizer isso, nós vamos sempre estar falando disso, ou vamos estar assim. Veio alguém, fez uma diferença aqui, mas quem ficou no lugar dela, se não regou, se não adubou, ela vai morrendo com o tempo e vai voltando tudo ao que era antes. Entendeu? Essa alternância de poder, foda. Você pega uma Argentina da vida, que ela chegou a patamares superiores aos Estados Unidos, mas começou com essa alternância de direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e hoje é um país praticamente falido, um país acabado, onde ele tem uma máquina pública extremamente aparelhada, com os gastos públicos estourados, passa uma falsa impressão que é um país muito bom, muito organizado, para quem vai passear por lá. Mas eu quero ver até quando vai se manter. Está beirando um calote, né? Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você, a própria estrutura pública, ela não, como eu disse aqui há poucos instantes, ela não visualiza essa questão de receita com despesa, isso sempre vai acontecer. Mas é um país, pode ser o que for. Vai da venda de São Antônio até a Vale do Rio Doce, que hoje é a maior empresa privada do Brasil. Não adianta. Se não tiver essa equação, se não houver uma gestão preocupada no que vai ser investido, no que vai ser dentro de um orçamento altamente estudado, quebra. E tem uns exemplos que, quando você traz mais para próximo da gestão privada, sempre dá certo. Você pega um caso com Margaret Thatcher, Reino Unido, e não é recente, né? Margaret Thatcher, anos 80, 90, se não me engano. E fez uma excelente administração, agora liberal. Pensando no dinheiro de cada contribuinte, pensando em fazer de uma forma optimizada esse gasto, enxugando, desburocratizando e fazendo o país andar. Até hoje a gente vê muitas, sem viés político, mas pessoas que ainda acreditam no socialismo, que está extremamente ultrapassado e não tem um exemplo que deu certo no mundo, né? Mas todo esse pensamento que vai para o populismo, que vai para essa divisão, que vai para essa
como é que eu chamaria esse acolhimento? Pronto, vamos lá. Na zona rural. A partir do momento que o governo federal transformou as pessoas da zona rural em aposentados, sem eles terem nunca recolhido, e transferiu essa obrigação de cobrir essa despesa, porque não existe você gerar uma despesa sem ter uma receita. Eu não posso receber se eu nunca contribuir. Então, se eu vou receber, alguém vai ter que pagar. Exatamente. Vai ter que sair do bolso de alguém. E não é do bolso do ente público. Vai sair, primeiro, uma parte saiu dos produtores rurais e depois da própria população. E isso fez com que houvesse, principalmente na zona rural de pequenas cidades, um êxodo do trabalhador rural. Porque ele não quer mais. Porque ele tem um Bolsa Família, ele tem uma aposentadoria, ele tem um Vale Gás, ele tem, se o neto estudar, quem é que vai querer trabalhar? Não vai, porque a renda já está pronta. Então, isso é que eu acho errado. Eu acho que nós temos que dar condições para que a população, para que as pessoas, elas trabalhem e tenham cada vez uma melhor condição de vida. Não eu estar sempre dando, eu sempre chegando. Como isso tem uma vez uma citação, se não me engano, de Roosevelt, presidente americano, onde ele fala que o maior programa assistencialista do mundo chama-se emprego. Arrume emprego para todos e não precisa ajudar a ninguém. Cada um faz sua previdência, cada um executa a sua saúde, consegue pagar pela sua saúde, pelo seu transporte, por tudo, tranquilo. Pela sua educação. É muito complexo, porque uma coisa que às vezes a gente vê e escuta bastante é alguém dizendo, principalmente em época política, tem políticos aí gastando dinheiro, comprando votos e chegando no pessoal para realmente a compra de voto. Para você que aceita uma ajuda política, seja de, meu filho, eu sei que é algo desesperador, mas meu filho está precisando de uma ajuda hoje, a primeira coisa que a pessoa pensa é uma ajuda de quem? Vou atrás de um político. Então, de uma certa forma, tem essa troca e a primeira coisa que dizem, não, é a obrigação dele, porque ele está pagando com o meu dinheiro. Mas... Poxa, é muito forte isso, tá ligado? Eu acho... eu não sei em outros países, não posso falar, porque nunca discuti política sobre fora do país, mas aqui no Brasil acontece muito, e é uma coisa que é muito feia mas isso é uma cultura do brasileiro. É uma cultura que está enraizada, principalmente nessas cidades menores. Isso é uma cultura que está enraizada. E cada vez mais, a partir do momento que o político ele faz isso, ele está regando essa planta para que ela continue a pedir. A questão é a questão de mudança. Hoje nós já temos políticos que se negam, que dizem que não, que está ali para trabalhar, que está para fiscalizar, que é o correto. Eu acho que nós tivemos uma grande mudança de muita gente nova que entrou, de muita gente boa, de muita gente preparada, mas que a partir do momento que chega lá, é como eu volto àquela história. Os mais antigos, eles dominam. Eles dominam. E se você não tiver uma postura muito ativa e muito efetiva, você não consegue fazer a diferença. Nem consegue se impor. Você fica naquela situação. Ou eu vou bater de frente com todo mundo, eu vou ser cortado de tudo, ou eu vou me unir. Entendeu? Mas tem vários que vão para cima e não querem realmente fazer uma mudança, querem o diferencial. Vocês veem como isso é uma preocupação, isso não é uma preocupação de hoje. Na década de 80, a Confederação Nacional da Indústria lançou um projeto de jovens executivos, já preparando a juventude para assumir cargos. Trouxe para Pernambuco, através da Federação das Indústrias, junto com a Federação das Associações Comerciais, e começou a fazer núcleos. Núcleo de Recife, núcleo de Caruaru, núcleo de Garanhuns e Petrolina. A visão deles, primeiro, era o seguinte. Primeiro, a desburocratização do ente público. E segundo, preparar os jovens para que ele se inserisse no empreendedor
através das empresas da família, já preocupados com essa questão de sucessão. Tinha uma diretoria que tinha nos Estados Unidos, os Estados Unidos, na época, eles estavam com esse processo de sucessão. Naquela época, ninguém falava em empresas, nem CEO, nem nada. Eram empresas geralmente administradas por familiares. A sucessão era feita por uma linha parental. E quando trouxeram para cá, esse núcleo chamava-se, era NEG, Núcleo Especial do Jovem Executivo. Eu tive, na época, a possibilidade de ser presidente, nós fizemos alguns encontros, teve, inclusive, várias viagens com o intuito de conhecer empresas lá fora e conhecer os órgãos públicos de como funcionava, porque um dos grandes problemas que os empresários falavam era a demora nos processos de você. Um exemplo, vou abrir uma empresa. Quanto tempo se demora para você abrir uma empresa no nosso país? Quanto de documentação você tem que levar? E na hora, eu nunca me esqueci de uma palavra que, na época, esse rapaz que veio para cá, era doutor Fernando, eu vou me lembrar o nome dele, ele dizia o seguinte: a gente passa um período enorme para abrir uma empresa, e na hora que passa a chave, a primeira conta que a gente recebe é do nosso sócio, que são os órgãos públicos. Eles já chegam cobrando a gente sem a gente faturar R$1. Então, isso era uma luta, e era uma luta que eles estavam querendo passar para essa turma nova que estava começando a empreender. Então, isso é uma coisa que vem, veja de quantos anos vem. E aí, hoje a gente está falando disso. Tudo bem, as coisas melhoraram, mas a dificuldade de você levar isso. Veja a dificuldade dentro de um congresso, de uma mudança, a dificuldade de aprovar uma privatização, a dificuldade... A gente teve uma das empresas que foi uma empresa de publicidade. Para ter uma ideia, Abreu, era uma burocracia tão grande para abrir uma empresa, uma burocracia tão grande para abrir uma empresa de publicidade, que a gente trabalhou o tempo que tinha para trabalhar com a empresa, a gente não tinha uma sede, a gente não tinha material dessa empresa de publicidade, mas a gente vendeu o CNPJ, tu acredita? Só pelo trabalho que é para abrir uma empresa de publicidade, a gente vendeu, tu lembra disso? A gente vendeu o CNPJ aberto. Por quanto a gente investiu e pelo trabalho que a gente teve. Então, para a gente ver como é complicado você empreender aqui dentro. Né? A empresa não tinha nada. Para um fim específico. Ela foi aberta para um fim, a gente cumpriu esse fim específico e vendeu. O CNPJ. Vale a pena ressaltar, a gente vendeu um CNPJ. Isso é interessante. Outro ponto que eu acho que quando tu fala em relação a uma empresa que quer realmente ensinar, quer formar empreendedores, quer formar pessoas assim, a gente vê, no colégio não ensina você abrir negócios, não ensina você a empreender. Não tem noção básica de economia. Não tem noção básica de economia, era isso que eu ia dizer. Não ensina economia, não ensina você a vender, não ensina você a vir para o mundo. O que a educação hoje ensina, não estou julgando no contexto geral, mas exatamente nesse ponto, acaba que ensina você a girar a roda e só isso. Você estuda, se forma, vai para a faculdade, sai, pega um emprego com carteira assinada, trabalha a vida toda, vende suas horas a vida toda, sai dali, você se aposenta e qual o seu legado? Na realidade, é uma tentativa de nivelar. Eles querem nivelar todos. Todos saírem da mesma forma, onde não. Cada um tem suas competências, suas virtudes. Vocês vejam hoje que essa preocupação... Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, inclusive porque alguns dias atrás a gente estava conversando sobre isso, e eu me lembrei, lendo esses dias, Jack Welch, quando assumiu a General Electric, ele fundou uma faculdade, eu não me lembro o nome, se é Cottonsville ou é Cottonsville, que é a faculdade da General Electric. É a faculdade de formação dos líderes. Para formar líderes. Formar líderes e formar todos os cargos de gerência, tudo. Então, vai ex-presidente americano dar palestra, tem aula com vários investidores, ele já pensando na sucessão. E olha que não é a sucessão lá de cima, não. É a sucessão a todos os níveis. Cargos. Que é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil, em algumas empresas.
como Aracruz, como Votorantim, como CSN, que estão pegando esses jovens e estão investindo. Concordo com você, eu acho que a gente não tem hoje no país uma educação que prepare. E quando ele quer ir para o privado, é caríssimo. Tem uma faculdade que, inclusive, Paulo Guedes era um dos sócios dela, era Paulo Guedes e Cláudio alguma coisa. Que, porra, é a melhor escola de negócio da América Latina. Agora, quanto custa? Qual é a condição que alguém que se formou na universidade pública vai ter de chegar até ela? Se ele formou e entrar numa empresa desse porte, desse nível, ele vai ter. Mas quantas empresas tem? Não. A oportunidade tem. Tem. Se você for bom, meu amigo, você vai para qualquer lugar. Você vai. Não existe barreira. Nós temos exemplos aqui de... Tem um amigo meu, nascido em Garanhuns, que foi para uma seleção da Microsoft na Argentina e hoje está nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Ainda lá. Rodando o mundo. E quantos outros nós não temos? Eu tenho um amigo que ele é o homem que vai fazer análise de pneu da Goodyear. A Goodyear aqueles pneus monstruosos para mineração. Qualquer problema que exista, ele é quem vai lá fazer, daqui de Garanhuns. E vários outros exemplos. Nós temos aqui, agora em Recife, uma veterinária que passou 10 anos afastada e voltou e foi defender uma tese na França sobre uma bactéria do Diaquinos. Então, nós temos vários exemplos. Isso aí é imenso, a questão. Agora, você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que investir o tempo em você. Eu acho que a gente está muito habituado em receber e não em busca. Quando a gente vai em busca, a gente consegue. Se a gente se dedicar realmente, um exemplo aqui de vocês, eu tiro o chapéu. Onde vocês estão? Agora tem que se lembrar de como vocês começaram para chegar até aqui. Com a seriedade, com investimento, com trabalho e, principalmente, a cada dia se renovando. O privado, ele faz isso com você. Não é à toa que hoje você abre uma página e pode botar aí quantas empresas chegaram a 100 anos de vida no nosso país. Não só pelas dificuldades econômicas e essas mudanças, que são um desafio do tamanho do mundo, mas também pelas mudanças que eles tiveram que fazer de mentalidade dentro do negócio. E não é à toa que vocês chegaram até hoje, não. O público, infelizmente, ou vai mudar, ou eu não sei como vai ficar. Porque cada vez mais que vai se enraizando essas dificuldades, ela vai criando uma despesa. E até quando se aguenta pagar essa despesa? Isso vai se acumulando. Uhum. O enter público, nós estamos vivendo hoje num país que daqui a pouco nós estamos numa beira, talvez, de chegar a uma nova inflação. Mas as pessoas não entendem que isso é um acúmulo de débitos e de auxílios e de várias coisas que estão sendo dadas e que o país não aguenta. Assim, a gente conversando em casa. Aí falou, eita, graças a Deus vai ter mais benefício agora, mais 4 meses. Isso ainda bem não, uma desgraça isso. Isso aí a gente vai pagar daqui a pouco, porque esse dinheiro não está saindo do cofre público, não. Esse dinheiro não estava guardado. Esse dinheiro é uma nova dívida que o governo está fazendo para poder pagar. De qualquer forma, você vai pagar e vai sair do nosso bolso. Era melhor já estar em outra situação hoje que tivesse condições de já estar todo mundo trabalhando, todo mundo organizado, para não ter a necessidade de mais essa ajuda. Assim, outro ponto que eu vou citar, a gente está chegando pertinho do fim do nosso podcast, mas da tua saída, eu conheço um pouco da história da tua saída de secretário. Tu pediste demissão. Foi. E a gente sabe, e eu conversando com o Abreu, eu vou até expor Abreu, mas eu sei como foi a luta dele de ter uma consciência de uma gestão
privada e querer fazer isso no público, quanta dificuldade foi encontrada. Porque estava lá há milhares de anos e... Não, do meu jeito é assim. Veja só, eu acho que quando a gente é movido por desafios, não é à toa que quando eu aceitei esse desafio de ir para um enter público, eu não posso deixar de dizer do apoio que eu tive das pessoas que me fizeram esse convite e que me possibilitaram fazer algumas mudanças e transformar alguns procedimentos e transformar também pessoas, para que elas, como eu disse aqui, elas se transformassem em multiplicadores. Mas só que chega um momento de que, como é que eu diria, você não é vencido, mas talvez você tenha dentro de você que o seu trabalho foi feito. Então, eu cheguei ao ponto de achar que ali onde eu estava, o que eu poderia fazer, até onde eu pude ir, até onde eu cheguei, já estava sacramentado. Foi quando eu ouvi, eu ouvi um convite de um grande amigo meu, que eu conheço há mais de 30 anos, que é Zé Carlos Barros, Galego Barros, que me convidou para ir para a empresa dele, que é a JCB Empreendimentos e Participações, onde eu passei 3 anos lá. Foi quando eu entrei na parte imobiliária. Zé Carlos é uma pessoa que instiga você diariamente, principalmente quando a gente estava indo para um empreendimento ou para uma fazenda e passava para um terreno. Vale quanto? Quanto é que tu acha que isso aqui vale? Quanto é que tu acha que... Então, isso vai fazendo com que você comece a estudar esse lado imobiliário. E também pela parte dos investimentos que ele tem, tanto na área comercial, residencial, de loteamentos e rural. Nesses 3 anos que eu passei lá com ele, foi justamente nessas áreas a da minha atuação, que culminou agora em dezembro, no dia 31 de dezembro de 2020, que, com a minha saída para voltar a empreender, não é? Hoje eu sou sócio tanto de Zé Carlos como de Leonardo Brasileiro da Casa Nobre. Nós lançamos um loteamento em Canhotinho chamado Canhotinho Master, uma área com lotes comerciais e residenciais, e também abrir uma empresa de empreendimentos e participações, que é a Abreu e Cavalcante, para tratar de algumas áreas que minha família tem aqui em Garanhuns. Algumas pessoas não sabem, mas eu sou sobrinho neto de Manuel Shell, que acho que foi a primeira pessoa a fazer um loteamento aqui em Garanhuns, naquele bairro de Manuel Shell. Então, já estava no sangue e muitas vezes você não aceita, né? Então, eu estou voltando, provavelmente, daqui a alguns dias, eu devo estar lançando também um empreendimento aqui em Garanhuns. Eu não posso adiantar porque ainda estamos em negociações, mas está bem adiantado. E também alguns investimentos na área rural. A gente tem uma visão aí de ver algumas áreas para fazer chácara, tudo isso. Que durante essa pandemia foi uma coisa que estourou, bombou. Cresceu muito. Muita gente da capital e de outras regiões querendo vir ter uma chácara, ter uma fazenda, ter um sítio, ter uma área para conviver mais com a família. Essa pandemia, ela mudou tanto a mentalidade como a vida de muita gente. Muito, muito. Abreu e Rafael, muito obrigado por participar. Rafael mais um e Abreu do primeiro. Espero que venham os próximos em breve. Muito obrigado por participar, muito obrigado por passar um pouco desse conhecimento. Tenho certeza que quem acompanhou até agora gostou bastante e que o conteúdo, a gente pôde passar um pouquinho da nossa visão. Esse conteúdo foi um pouco mais particular, mas passamos um pouquinho da nossa visão, um pouquinho do nosso entendimento e do nosso conhecimento. Então, muito obrigado, Rafael e Abreu, por se disporem a estar aqui hoje. De nada. Rodrigo, Rafael, os meninos aqui da R2, eu que agradeço essa oportunidade
ao carinho de vocês. É gratificante a gente contar um pouco da história da gente. Hoje, quando o Rodrigo passou um release nunca tinha feito isso, ver por onde eu tinha passado, né? E você ter histórias como essa e você deixar ainda hoje por onde as pessoas que conviveram comigo, que trabalharam comigo, você ter esse carinho e ter essa convivência com essas pessoas é fantástico. É saber que por onde você passou, você plantou algo e que o que você plantou, ele está rendendo frutos. Muito obrigado, realmente, de coração. Muito obrigado a todos que assistiram e que participaram com as mensagens. E até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Vamos embora. Esse foi mais um Papo de Empreendedor. Vamos brindar agora com as canecas secas, né? Obrigado, pessoal.